Até este ponto, nós temos vindo a considerar circuitos que são contínuos, isto é, temos vindo a considerar a parte condutora, os fios condutores e a medir a resistência e a diferença de potencial ao longo dos seus terminais, perceber que de facto há uma energia que é quase desprezável e praticamente desprezável para todos os efeitos, e depois como é que ela funciona em contínuo com o componente de resistência e depois novamente um condutor, e portanto nós estamos a olhar no fundo para o nosso circuito como um todo contínuo e que é relativamente próximo da realidade. No entanto, torna-se particularmente complexo e desnecessariamente difícil andar a ter de calcular os integrais para as resistências, calcular os integrais para os condutores, e, portanto, pode haver aqui uma forma de simplificarmos a nossa estrutura de análise do circuito o suficiente e que seja coerente e protocolada entre várias pessoas, ou seja, que todos concordemos com o tipo de assumptions e o tipo de simplificações que estamos a fazer, e com base nisso, em vez de estarmos a lidar com o contínuo, lidamos com uma discretização desse mesmo circuito. E dessa forma, podemos, por exemplo, para uma resistência ou para uma fonte de tensão, atribuir-lhe um valor, que é o valor correspondente à diferença de potencial entre os seus terminais, mas o mesmo decorre, por exemplo, para uma corrente que passa num circuito, providenciado que nós aceitamos algumas pressuposições e algumas simplificações. E isto são modelos que não são muito diferentes daquilo que se faz em física, não é? Por exemplo, quando nós analisamos a queda do grave e desprezamos o atrito do ar, quando nós consideramos, por exemplo, o movimento de corpos rígidos. Portanto, ou seja, em física, mesmo na geometria de problemas relativos, por exemplo, se há uma pessoa que está sob o efeito de uma força e simplificamos a pessoa ou a uma esfera ou a um ponto, e, portanto, nós fazemos estas abstrações sempre para podermos conseguir resolver os problemas e os resultados vão-nos dar uma aproximação à realidade. Agora, no que toca aos circuitos, a nossa intenção de discretizar os componentes e em vez de estar a lidar com um fio condutor cilíndrico e uma resistência cilíndrica ou um paralelepípedo ou o que é que seja, nós olhamos para isto como caixas que têm um determinado comportamento ómnico, ok? E, portanto, é nessa perspectiva que fazemos a nossa análise de circuitos. Isto vai-nos simplificar bastante a vida, nesta análise de circuitos. Mas para isso, lá está, temos de poder concordar com algumas observações. A primeira observação é justamente o nome deste modelo, da discretização dos componentes. Isto chama-se Lumped Matter Discipline. Bom, e não é mais do que esta abstração dos componentes e dos componentes que compõem o circuito. E deixamos de ter, por exemplo, um fio condutor para a nossa aproximação onde, de facto, a energia dissipada nesse condutor é desprezável. E, no fundo, é aquela aproximação que nós percebemos que era praticamente inevitável na nossa sessão anterior, de que podemos reduzir o fio condutor a apenas um ponto. E percebemos que a transferência de um eletrão de um ponto desse condutor para outro ponto desse condutor requer uma energia zero. E, portanto, não é preciso entregar nenhuma energia ao eletrão para ele passar de um ponto para o outro, o que significa que quando há transmissão de sinais de um componente para o outro através de um condutor, esses sinais são instantâneos, não levam um tempo de propagação. E, portanto, se eu regulo, por exemplo, a tensão ou um potenciómetro num ponto do circuito e afeto ohmicamente a tensão num determinado ponto, num determinado nó, então isso vai influenciar instantaneamente tudo o que vai decorrer no resto do circuito, ok? E não há um tempo de propagação ao longo de condutores. Agora, há obviamente elementos que têm processos transientes de adaptação, mas essa análise vai ser muito particular, sobretudo para condutores, para bobinas, e não é o caso ainda agora, porque ainda não sequer falámos disso, ok? E, portanto, ao longo do condutor, o sinal é instantaneamente transmitido. Mais do que isso, eu, mesmo tendo aqui um condutor e depois aqui uma resistência, é importante considerar também não só que a energia dissipada ao longo do condutor é zero, e portanto ele pode se aproximar a um ponto, como também o sinal de análise, o meu sinal de interesse, aquilo que eu vou de facto estar na escala de tempo da minha medição, tem que ser muito superior ao sinal de propagação que ocorre dentro do componente. Ou seja, vamos supor que eu tenho este sinal de propagação e que depois, dentro do componente, há este sinal de propagação. Bom, aquilo que vai acontecer é que quando eu for fazer a medição nos terminais desta resistência, eu, por um lado, estou a comparar o sinal, que entretanto já é o sinal que eu alterei e que desejei, mas estou a compará-lo ainda com o estado antigo do sinal, porque houve um tempo de propagação até os efeitos deste sinal que entrou aqui
se verificar no outro lado da resistência. Então, para mim, o que é importante considerar? É importante considerar que o sinal efetivo desta propagação é curto o suficiente para que não se manifeste no timescale do meu sinal de análise. Então, o meu sinal de análise, no fundo, vai ter de ser necessariamente uma coisa deste género. O meu comprimento de onda é muito maior agora, e quando eu faço a análise da diferença de potencial entre os terminais desta resistência, bem, esta aproximação permite-me considerar que aquilo que é afetado neste ponto aqui é praticamente já o estado deste ponto aqui. E, portanto, não há este delay de propagação dentro do componente, porque o timescale em que eu estou a medir é elevado o suficiente. E, portanto, esta é a minha primeira pressuposição. Okay? Está relacionada com a escala de tempo da minha medição e da propagação do sinal dentro do elemento, e depois está relacionada também com a transmissão do sinal ao longo de condutores. E ao longo de condutores essa transmissão é instantânea. E, portanto, esta é a minha primeira pressuposição. Ora, a minha segunda pressuposição é que eu tenho um componente qualquer, e estamos aqui no caminho de discretizar os componentes, como nós, aliás, de resto, estamos a ver aqui, por exemplo, porque se aqui há dissipação de energia zero, então só, de facto, tenho de considerar aquela que é a dissipação de energia devido a este componente, ou fazer uma medição diretamente nos terminais deste componente. E por isso é que é importante fazer esta primeira pressuposição, para assegurar que o sinal que eu meço de um lado é coerente com o estado do componente correspondente ao sinal que eu estou a ler do outro, e que eles estão, digamos, figurativamente e literalmente no mesmo comprimento de onda. A segunda pressuposição está relacionada com a corrente que passa por este componente. Agora, eu posso ter um componente muito diferente de uma resistência. Podemos inventar, por exemplo, um componente qualquer, sim, um pouco estranho. Isto pode ser um componente, como pode ser, enfim, um nó, portanto, um espaço qualquer no circuito onde entra corrente e onde terá de sair corrente. E a corrente que entra aqui, eu posso descrevê-la, nós já tínhamos visto no passado, pode ser, por exemplo, o integral da densidade de corrente vezes a área dA, e posso considerar aqui, por exemplo, isto ser a minha superfície A. Portanto, e a densidade de corrente vai ali diretamente e colide com esta superfície. E eu posso dizer depois também que a corrente que sai daqui corresponde à densidade de corrente dA. Este aqui antes era para a superfície A e este aqui agora é para a superfície B. E a minha segunda pressuposição é que, podendo haver alguma depleção ou algum build-up de cargas dentro desse componente, vamos supor, por exemplo, que há erros na estrutura cristalina e, portanto, algumas das cargas que entram por aqui da corrente acabam por ficar instaladas dentro desse material, por danos, por defeitos do material, e acabam por ocupar espaço na rede recíproca e já não conseguir sair. Chama-se trapped electrons. Ok? Isto não vai acontecer na minha pressuposição. Embora possa acontecer na realidade, mas na minha aproximação, considero que este tipo de efeitos não acontece. Que outro tipo de efeito é que poderia acontecer? Eletrões que estão lá trapped de situações anteriores, agora, espontaneamente, seguem e agora vão pelo caminho. E, portanto, acaba por ter temporariamente mais corrente a sair do que aquela que estava a entrar. Isto não vai acontecer na minha hipótese. Ou seja, na minha hipótese, a minha variação de cargas aqui dentro do componente, no tempo, é exatamente zero. Ok? E isto decorre das leis de Maxwell, claro, e é uma simplificação a partir dessas mesmas leis. Em particular, porque a soma das minhas correntes, aquela que entra e aquela que sai, devem corresponder à variação de cargas nesse componente, naquela secção diária que é representada por este componente inteiro. E, portanto, no fundo, aquilo que eu teria seria o integral da densidade de corrente dA, na superfície A, menos o integral da densidade de corrente agora para a superfície B. Isto vai ser igual à variação de cargas no componente. Só que a variação de cargas no componente é zero. O que significa que a corrente que entra para o componente é exatamente a corrente que sai do componente. E eu digo isto para um componente, mas posso dizer para cada bloco que eu interpreto do circuito. Por exemplo, posso dizer que é para esta secção do meu condutor. A corrente que entra
nesta secção do condutor é exatamente a corrente que sai nesta secção do condutor. Podendo, na realidade, não ser verdade, porque eu posso ter, lá está, trapped electrons, aqui há alguns nesta secção da área, e momentaneamente um deles sai e agora tenho um bocadinho mais corrente a sair do que aquela que está a entrar. Mas isto não está a ser considerado na minha aproximação. E portanto, sendo que isto aqui é a minha corrente A e isto aqui é a minha corrente B, já tínhamos visto isto, portanto, nas sessões anteriores, isto significa então que a corrente A menos a corrente B vai ser igual à variação de cargas no componente, que é zero. E portanto, IA é igual a IB. Em geral, se houver mais entradas para este componente, por exemplo, mais esta entrada aqui, mais esta saída aqui, portanto, se houver aqui mais possibilidades de fluxo para esta densidade de corrente, então eu vou ter que a soma de todas, portanto, a soma de todas essas correntes de entrada vai ser igual às correntes de saída. Ok? Isto não é necessariamente K, posso pôr aqui um N. Ok? E, portanto, toda a corrente que entra numa determinada secção do meu circuito é igual àquela que sai. E isto funciona não só para estas secções, por exemplo, da área, como funciona para os componentes, porque é isso que eu estou a considerar, ou serve, por exemplo, quando eu tenho no meu circuito várias correntes a entrar, por exemplo, aqui, esta é a corrente A, esta é a corrente B e esta é a corrente C, por exemplo, e depois tenho aqui a minha corrente D. E o que é que eu tenho através desta regra aqui, que é consequência da minha pressuposição número 2, é que IA mais IB mais IC menos ID é exatamente igual a zero. O que eu tenho aqui escrito não é diferente do que eu tenho aqui escrito, que, por consequente, é aquilo que eu tenho aqui escrito. Ok? E, portanto, as correntes que entram no meu nó ou no meu componente vai ser necessariamente igual às correntes que saem desse nó ou componente. E eu posso escrever isto ainda desta forma. Mas qualquer uma das formas estaria ok. Agora, esta foi a minha segunda pressuposição. Eu ainda tenho uma terceira pressuposição, com base nestas aproximações, e agora relacionada com o facto de eu tenho vários elementos no meu circuito, ok? E esses elementos, quer dizer, na realidade física, por exemplo, se eu tenho aqui um fio condutor e a corrente passa neste sentido, vamos dizer, pode induzir uma variação por causa da lei de Faraday noutro componente, ok? Mas isto não serve só, por exemplo, para efeitos de variação magnética. Serve também, por exemplo, em efeitos de calor, que um componente pode transmitir calor para outro componente e, portanto, alterar a sua resistividade. Portanto, isto pode acontecer e eu considero que isto não acontece, né, nas aproximações que eu faço ao meu circuito. Quando há alguma situação onde, de facto, eu preciso necessariamente considerar, porque é importante para a minha análise, que um destes comportamentos acontece, seja esta assumption que é violada, seja esta assumption que é violada ou esta, que eu ainda estou a decretar, bem, eu ajeito o meu circuito colocando lá mais abstração com outros componentes que simulam exatamente essa situação. E, portanto, mantenho o meu modelo de lumped matter discipline, só que agora com componentes que vêm fazer a correção para que se possa aproximar ainda mais dessa realidade. Ok? E então, através dessa técnica, posso simular cada vez mais próximo da realidade. Então, eu tenho aqui este exemplo concreto, e se eu tiver um circuito, vamos dizer, se eu tiver este circuito aqui, vou pôr aqui a preto para me manter consistente, se eu tiver este circuito aqui com esta fonte de tensão, e depois tenho aqui, vamos dizer, uma resistência, e aqui outra resistência, hum, aquilo que eu sei pelas leis de Maxwell é que a soma ou o integral, a soma contínua, ao longo de todo o percurso do meu circuito, vamos dizer que é este o meu percurso do circuito, este percurso fechado, por isso é que está aqui esta bolinha fechada, porque é um integral fechado, do meu campo elétrico vezes os bocadinhos de distância que o compõem, isto era exatamente a nossa definição para potencial, não é? Lembram-se disso? É igual ao integral da variação do campo magnético sobre a área a que corresponde. E isso é negativo
pela lei de Lenz. Ora, nós não temos de considerar esta indução magnética. Portanto, não consideramos aqui problemas de indução mútua, de autoindução, portanto, isto não é considerado na nossa aproximação. E, portanto, vamos dizer que isto é zero. Ou seja, que não há variação de campos magnéticos que influenciem outras partes do meu circuito. Isto vai para zero. O que significa, portanto, que a soma dos meus vários potenciais, isto é, das quedas de potencial, ao longo do meu circuito fechado, nesta aproximação à discretização dos componentes do meu circuito, ou seja, esta diferença de potencial aqui, esta diferença de potencial aqui e esta diferença de potencial aqui. Aqui não há diferença de potencial porque é apenas o fio condutor. Já passámos a fase onde considerávamos a resistência do fio condutor, não é? Portanto, já sabemos que não há resistência alguma e, portanto, não há qualquer necessidade de ter energia transferida para o eletrão para que ele passe de um ponto do circuito para o outro, providencial, porque ele está no mesmo condutor sem ter passado por nenhuma resistência. E, portanto, ele passa daqui para aqui instantaneamente, sem qualquer esforço, sem qualquer energia que lhe tenha de ser aplicada. Então, se isto aqui é o meu caminho 1, este é o meu caminho 2, este é o meu caminho 3, este é o meu caminho 4. No fundo, aquilo que eu vou obter a partir deste resultado aqui é que o integral para o meu caminho 1, o meu campo elétrico é dl, mais o integral para o meu caminho 2, campo elétrico dl, mais o integral para o caminho 3, campo elétrico dl, e mais finalmente o integral para o caminho 4, campo elétrico dl, isto é igual a zero. Que é, de resto, algo que já tínhamos percebido que era verdade nas nossas últimas sessões. Agora, vindas de outra forma, porque nós percebemos intuitivamente, do ponto de vista da energia que era fornecida, portanto, cedida ao circuito e aquela que era dissipada do circuito, e agora isto vem como consequência também das próprias leis de Maxwell, atendendo a esta aproximação ao Lumped Matter Discipline. Agora, isto aqui é o nosso, no caminho 1, o de 1. Isto aqui é o nosso, o de 2, a diferença de potencial nos terminais da resistência em 2, da resistência ou qualquer que seja este componente. Não é? Aqui nós já vimos que é 0, no caminho 3, portanto, não há diferença de potencial ali. E aqui nós temos que agora vem no sentido contrário. Não é? Porque eu, considerando o sentido convencional da corrente, que é este que eu destaquei aqui, este é o sentido convencional da corrente, a minha carga positiva, que quando chega aqui a este terminal da fonte de tensão ou da pilha, tem de ser exercido trabalho de alguma forma para que ela possa aumentar o seu potencial e vir outra vez para esta parte do circuito. Porquê que eu considero isto? Bem, porque não há energia, não há carga que é criada ou destruída ao longo deste componente. E, portanto, se ele está a receber esta corrente daqui, ele tem de enviar a corrente que está a receber dali. Esta foi a nossa pressuposição anterior. Esta foi a nossa pressuposição anterior aqui. E, embora não tenha de ser necessariamente verdade, pá, que o eletrão venha daqui e, de facto, continue o seu percurso, por exemplo, numa pilha isso não é verdade de todo, nós consideramos, por esta aproximação, que é de facto isso que acontece. A corrente que entra nesta fonte de tensão vai ter de sair desta fonte de tensão. A questão aqui é que a corrente, no sentido convencional, vai do sentido positivo para o negativo. Sempre. Sempre. Ou seja, a minha corrente vai sempre do mais para o menos. Isto é importantíssimo. Okay? É tão importante que eu vou pôr aqui um retângulo vermelho a sublinhar. A corrente só vai de onde há maior potencial para onde há menor potencial. Semelhante a pensarmos na questão da massa, não é? Nós estamos a falar nesta corrente como cargas positivas e, portanto, ela repele-se por outras cargas positivas. E, por outro lado, atrai-se para as cargas negativas. E, portanto, é como se ela caísse sempre. Da mesma forma que a massa cai sempre perante o campo gravítico. E, portanto, as minhas cargas positivas, de facto, vão no sentido do campo elétrico que é imposto por esta fonte de tensão, e tudo bem, perdem potencial aqui, vão no sentido do campo, aqui perdem potencial também, vão no sentido do campo, e agora aqui, elas têm de combater o sentido do campo. E para poderem fazer isso, tem de ser fornecido trabalho. Que elas poderem levar para o potencial a que corresponde o potencial aqui em cima, que é certamente maior do que este potencial aqui em baixo. E, portanto, ou seja, aqui tem de ser cedido
energia ao circuito, para poder elevar então o potencial destas cargas. E portanto aqui deixa de ser positivo e passa a ser negativo, porque há energia que está a ser cedida ao circuito. E aqui vai ficar o de aqui, o 4. E isto é igual a zero. Portanto, eu posso não escrever isto aqui, este zero aqui, fica só aqui o menos, pronto, só por uma questão de simplificação. Portanto, o que é que eu obtenho aqui? Obtenho, através destas pressuposições, duas leis importantíssimas. Uma delas chama-se a lei das correntes de Kirchhoff, que é esta aqui. Significa que toda a corrente que entra num nó do meu circuito é exatamente aquela corrente que sai desse mesmo nó, ok? E isso é uma aplicação mais direta desta regra aqui, ok? Para um nó especificamente. O que é que era o nó? Era a interface entre os componentes. Portanto, o que esta lei das correntes de Kirchhoff, no fundo, está a dizer é estabelecer o meu groundwork para poder assumir sempre que todas as correntes que entram no nó vai ser a corrente que sai do nó. E igualam-se. Porque não há corrente criada ou destruída neste nó. Tal como acontece com qualquer componente. E por outro lado, tenho a lei das tensões de Kirchhoff, que significa o quê? Significa que numa malha fechada, como é o caso deste circuito aqui, eu posso somar as diferenças de potencial entre cada um dos componentes e para essa malha fechada o resultado é sempre zero. Nós tínhamos visto, semelhante à assumption de cima, que esta aqui nós derivávamos da questão da energia. E, portanto, se a energia que eu providencio ao circuito é a energia que ele eventualmente vai ter de dissipar de alguma forma, então aplica-se esta lei das tensões de Kirchhoff, de que a diferença de potencial entre todos os terminais componentes que compõem uma malha fechada tem de ser igual a zero. E posto isto, temos então todas as pressuposições e aproximações que são necessárias para resolvermos qualquer circuito daqui para a frente. E vamos ver que basta a seguirmos sempre esta disciplina, este protocolo que nós criamos aqui, para assegurar que nós conseguimos resolver qualquer circuito que nos seja posto à frente daqui em diante. E basta-nos recorrer de forma mais ou menos engenhosa a variações da aplicação destas leis, que nós vamos absolutamente, com base no conhecimento que temos até aqui, conseguir resolver absolutamente qualquer circuito. Ok? Dadas estas condições, que são estas estabelecidas, e depois há algumas simplificações, que é no sentido em que nós não estamos a falar, mas isto já tem a ver mais com a aplicação da própria lei de Ohm, não é? Que é que nós já vimos anteriormente. Portanto, não são frequências demasiado altas de aplicação, a lei de Ohm começa a falhar, não são correntes extremas demasiado altas, a lei de Ohm também começa a falhar, não são temperaturas demasiado altas ou altamente variáveis, a lei de Ohm também começa a falhar. Portanto, há um conjunto de circunstâncias que não está necessariamente diretamente relacionada com estas pressuposições que estamos a fazer com o Lumped Matter Discipline. Isso só tem a ver com a discretização do meu circuito, ok? Passa daquele contínuo para agora elementos discretos, composto por vários componentes, que são distintos entre si e que obedecem a estas pressuposições que eu estou a pôr aqui em cima da mesa. E depois há essas hipóteses, ok? Isto já não são pressuposições, são hipóteses mesmo, de facto eu estou a funcionar com as minhas condições de circuito eletromagnéticas, que são aquelas que são apropriadas onde a lei de Ohm de facto se aplica. Que é um conjunto restrito de casos, mas é virtualmente todos os casos que nós vamos alguma vez precisar quando estamos a fazer design e análise de circuitos.